Tudo isso vai ser anunciado para vocês durante esta manhã, certo? Então, na CCJ, que vai ser a instalação amanhã de manhã cedo, né, amanhã acho que é 8h30, a gente tem um encontro marcado, a gente instala a CCJ e há um rito. Qual é o rito? O deputado relator, designado, né, pelo presidente da CCJ, ele apresenta o seu relatório e voto sobre o projeto que lhe foi designado. Esse relatório e voto, ele se compõe do que, basicamente? É apresentar o projeto de lei das bancadas, né, como vocês irão fazer, e manifestar o seu voto técnico. O que é o voto técnico? É aquilo que a gente estudou juntos lá nas reuniões online. Constitucionalidade, legalidade, juridicidade, verificação das leis federais que vigem sobre o tema, verificação se o PL ele é constitucional, se há iniciativa privada do governador. E é o que a gente vai estudar nessa manhã. Então, eu estou fazendo essa passagem rápida para vocês entenderem que a gente vai sair daqui hoje meio advogados, meio galera que entende de lei, de Constituição. Não adianta olhar com essa cara, vai ter que aprender. É assim que a gente faz no exercício da cidadania. A gente só pode cobrar dos nossos eleitos quando nós sabemos quais são as responsabilidades dos eleitos. Os eleitos fazem política, sim. O exercício do parlamento é um exercício de política, mas é um exercício de responsabilidade jurídica. Então, para que sejamos cidadãos cônscios do nosso dever de votar e de fiscalizar quando os nossos representantes estão atuando, a gente precisa conhecer as regras. Sem conhecer as regras do jogo da política, a gente não consegue entender a política. E pior, a gente deixa de gostar de política. E participar da política é algo importante. Alguém já disse, né? Se você não gosta de política, você vai ser governado e mandado por aqueles que gostam. Então, é preciso que a gente entenda como é o processo para que a gente possa fiscalizar o processo, certo? Então, passo a passo, a gente vai observar como é que a gente vai trabalhar. Nós já vencemos a primeira etapa, que é essa formação da cidadania e elaboração dos projetos de lei. Vocês conversaram, aliás, uma conversa brilhante, ontem de manhã, com o desembargador João Bush. Eu estava aqui assistindo lá em cima. A apresentação dele foi brilhante, as perguntas que vocês fizeram foram brilhantes, o que possibilitou que ele desenvolvesse algumas ideias, muito importantes, na minha opinião. Não pude ficar para a palestra do Luciano, mas eu já conheço o Luciano de outros eventos, de outros encontros no Parlamento Jovem. Sei que ele conseguiu orientar vocês a respeito da argumentação, da oratória, da posição no púlpito. Vi o vídeo que estava no grupo. Então, isso já é um processo de participação efetiva que vocês vivenciaram ontem e de senso crítico. Eu acho que isso ficou muito válido, né? muito consolidado no dia de ontem, quando vocês chegaram. Os projetos de lei vocês já apresentaram. Hoje vocês vão começar a simulação da atividade parlamentar aqui, né, que foge daquela coisa da ideia, de apresentar a ideia, de apresentar a demanda. Hoje serão vocês, a partir de agora, escrevendo os relatórios e votos, e amanhã na CCJ, vocês exercendo efetivamente o mandato parlamentar para o qual vocês foram eleitos. Então, vocês estão aqui na condição de deputadas e deputadas jovens diplomados. E, portanto, é responsabilidade de vocês participar da simulação, né, da jornada parlamentar. Ok? Então, vamos lá. O que faz a CCJ? A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Quem quiser falar CCJ, ok, esse já é um termo que todos nós identificamos. Quem preferir para memorizar Comissão de Constituição e Justiça, quiser repetir quantas vezes for necessário, façam, mas por hábito, né, por ser a principal comissão, no sentido de que é por ela que passam todas as proposições, nós temos a sigla CCJ. A CCJ faz análise da constitucionalidade das proposições. Essa constitucionalidade, como nós já estudamos antes, ela tem a ver com o quê? Com os princípios constitucionais, se os projetos de lei
eles têm vinculação com princípios da Constituição Federal. Uma coisa importante, vocês receberam a Constituição Federal, esta, né? E vocês receberam a Constituição Estadual. A Constituição Federal é, no topo, né, da hierarquia das leis, a principal lei, né, a Carta Magna do Brasil. Esta Constituição do Estado, vocês podem depois folheá-la se tiverem interesse, ela precisa seguir à risca os princípios constitucionais da Constituição Federal, porque nós somos um Estado federativo. Então, todos os entes federados devem obrigação à Constituição Federal e à União, né, porque assim somos constituídos. Agora, essa Constituição, em grande parte dela, para quem fizer uma análise bem superficial, vocês vão perceber que os textos são bastante simétricos a esta. Às vezes, cópias literais. Então, às vezes, só troca governador por presidente, no caso das atribuições e competências do Poder Executivo. Então, conhecendo a Constituição Federal, vocês, de certa forma, conhecem a estadual. Tanto é assim que, quando vocês forem elaborar os relatórios e votos hoje, quando forem emitir o seu voto pela constitucionalidade das proposições ou não, vocês podem usar a Constituição Federal como uma regra fundamental, né? Mas aqueles que tiverem a curiosidade, o interesse de replicarem o que está na Constituição Federal e o que está na Constituição Estadual, podem fazê-lo. É uma demonstração de conhecimento da Constituição do Estado de Santa Catarina, certo? Então, é comum, inclusive, na consultoria legislativa, que a gente diga que determinado texto da Constituição Federal tem simetria, da Constituição Estadual tem simetria com a Constituição Federal. É comum a gente fazer. É uma forma de estudar e de conhecer, certo? Pois bem, então, a gente precisa ver se o tema, né, do projeto de lei ele tem consonância com os princípios da Constituição. A grosso modo é isso, depois a gente vai detalhar. Verificação de juridicidade e técnica legislativa. O que tem a ver com juridicidade? A juridicidade envolve, para além da questão da legalidade, a consonância, a compreensão, a coerência das leis entre si. Então, por exemplo, se nós tivermos uma lei federal sobre determinado tema, vamos imaginar que os projetos de lei de vocês, em algum deles, vocês usaram para balizar o projeto de lei a lei federal sobre o tema. Então, se existe uma lei federal sobre o tema, nós precisamos estar bastante atentos e preocupados se a legislação que vocês estão criando em âmbito estadual, ela não fere a legislação federal. Então, os relatores de um projeto de lei têm que ter essa percepção, e a gente vai reprisar isso daqui a pouco. Um dos primeiros passos que vocês precisam exercer é justamente pegar o tema, dar um Google e ver se existe legislação federal sobre o tema. Em existindo legislação federal sobre o tema, vocês têm que fazer um checklist entre o projeto de lei dos partidos, das bancadas que aqui estão hoje apresentando suas propostas e a legislação federal. Porque se houver alguma contrariedade ou houver alguma divergência entre o texto proposto no PL e a lei federal, a gente tem um problema de juridicidade. Aí o texto é injurídico. Ele pode não ser inconstitucional, porque ele continua seguindo os preceitos constitucionais, mas ele vai ser injurídico porque ele não atende à legislação federal sobre o tema. Tudo bem? Estou focando nisso, gente, porque tem um caso específico, depois a gente vai conversar. Nós temos um PL, hoje, em análise, que está baseado numa lei federal, e que nós encontramos uma pequena dissonância entre o PL e a lei federal, que obviamente não vou contar para vocês qual é, vocês vão ter que achar, e a gente percebeu isso, então vocês precisam ficar atentos para fazer esse check. Tá? Por que eu estou reforçando isso? Nós conversamos online sobre o excesso de leis. Lembram disso? Santa Catarina tem hoje mais de 19.300 leis. O Brasil tem 14 mil e pouco, a União. Então, às vezes, na ânsia de apresentar projetos de lei, na ânsia de dar uma resposta
as demandas das suas bases eleitorais, os deputados simplesmente replicam a lei federal no Estado. O que nós também já conversamos. Se a lei é federal, ela vale para todos os entes. Então, basicamente, a gente não precisaria de uma lei estadual sobre aquele tema. Mas, às vezes, naquela questão de é uma oportunidade de debater, é uma oportunidade para trazer o tema para Santa Catarina, para o Parlamento catarinense, é uma oportunidade para provocar audiência pública. Então, os deputados apresentam em simetria, sem ferir a legislação federal, para que o tema volte ao debate no Parlamento catarinense. Certo? A técnica legislativa é a forma como o texto ele é construído. Então, o que vai no caput de um artigo, o que vai no inciso, o que vai no parágrafo. Mas isso, a consultoria legislativa, que é o setor onde eu trabalho, nós já fizemos para vocês. Então, assim, a priori, os textos não têm problema de técnica legislativa. Mas quem já está folheando o caderno de proposições vai perceber que algumas palavras elas acabaram coladas uma na outra. Isso teve a ver com incompatibilidade do sistema do Word. A consultoria trabalha com Office 365 e a Escola do Legislativo estava trabalhando com o Word 2000 e alguma coisa. Então, deu uma incompatibilidade da formatação. Não há erros, a princípio, de ortografia, nem gramaticais, mas há essa questão da junção das palavras em decorrência da incompatibilidade das gerações do Word. Tá? Então, técnica legislativa está resolvido. Análise da competência legislativa. Aqui é a competência para legislar. Então, a gente tem dois tipos de competências que vocês precisam estabelecer. É a competência do Estado? Se sim, ok. Se é competência do município, não é inconstitucional. Se é competência da União, não é inconstitucional. Certo? E se a competência é do parlamentar? Se o parlamentar pode apresentar projeto de lei, está certo, é constitucionalmente formal. Se o parlamentar não pode, se for atribuição exclusiva do governador do Estado, do presidente do Tribunal de Justiça, do defensor público geral, então é inconstitucional. Certo? Então, a competência para legislar é quem pode apresentar matéria sobre aquele tema, em forma de legislação. Mesmo, isso aqui é importante, mesmo que todas as propostas de lei apresentadas pelo governador, pelo Tribunal de Justiça, pelo MP, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, tudo passa pela aprovação da Casa Legislativa, certo? Então, a Assembleia tem que aprovar tudo. Todavia, ela não pode apresentar tudo. Tem limite, ok? E aí, a emissão de parecer, que é isso que vocês vão fazer hoje comigo. Né? Vocês vão sair daqui já com eu diria uma minuta, um desenho já, né, do relatório e voto que vocês vão apresentar amanhã na CCJ. Qualquer dúvida, levanta a mão, pergunta, tá? Não deixa a dúvida passar. Então, onde estão descritas as competências da Comissão de Constituição e Justiça? Elas estão no regimento interno da LESC, que vocês também têm em mãos, certo? Então, os artigos 72 e 144.1 determinam quais são as competências da CCJ, sobre o que a CCJ precisa deliberar todas as vezes que recebe um projeto de lei para manifestar sobre a sua admissibilidade ou inadmissibilidade. Então, quem quiser depois, na hora de produzir o parecer, o relatório e o voto, leiam sobretudo o artigo 72. Ele é suficiente para vocês entenderem a importância da CCJ no processo de deliberação do Parlamento, certo? Então, reprisando, a CCJ é responsável por avaliar aspectos de constitucionalidade, de legalidade, técnica legislativa, redação das proposições, mérito jurídico constitucional, admissibilidade de emendas e substitutivos. Coisa importante aqui, admissibilidade de emendas e substitutivos. Vamos ter que a bancada que está fazendo a relatoria, vou fazer com um exemplo só para, eu não sei se é essa a ordem que a gente estabeleceu, mas vamos imaginar que Joinville vai relatar o PL de Mafra. Joinville vai fazer a análise, né, jurídica, constitucional, legal,
Mas Joinville entende que na relação de mérito, de conteúdo, deveria haver mais alguma coisa nesse PL. Joinville entende que o PL de Mafra deveria ter mais um artigo, deveria ter mais um inciso, um determinado artigo. O que Joinville faz? Sugere a apresentação de uma emenda. É disso que a gente está falando, admissibilidade de emendas e substitutivos. Eu não vejo a necessidade de substitutivos globais, ou seja, trocar um PL por uma redação completamente nova. Mas, às vezes, a depender do debate que a bancada faz sobre o PL que está relatando, eles podem sentir assim, poxa, mas aqui faltou um detalhe. Aqui faltou, por exemplo, quem é que vai fiscalizar o cumprimento dessa lei. Aqui faltou, por exemplo, uma sanção, porque a gente sabe, né, se a lei é descumprida e não dói no bolso, ela continua sendo descumprida. Então, pode ser que Joinville queira apresentar uma emenda modificativa, aditiva, ao projeto de Mafra. E vice-versa. Mafra pode apresentar um projeto de lei, uma emenda ao projeto de Ituporanga, por exemplo. Então, é disso que a gente está falando. No mundo real dos deputados, eles apresentam mesmo, protocolam nos autos do mesmo projeto de lei, eles apresentam uma emenda. Como o nosso tempo de simulação de CCJ é muito diminuto, vai ser só amanhã, né, de manhã, eu considero importante que vocês escrevam no relatório e voto, considerando a matéria e entendendo que a lei, para ser cumprida, precisa de um ato sancionatório. Esta bancada sugere que seja acrescido o artigo XYZ ao PL de Joinville para fazer constar que. Então, deixem a sugestão no relatório, no voto de vocês. As emendas, elas são votadas junto com a matéria principal, certo? Pelo menos na CCJ, no plenário é um pouquinho diferente. Mas vai ficar como sugestão, vocês não vão apresentar oficialmente uma emenda, tá? Porque a gente tem um tempo muito curtinho para isso. Mas se vocês perceberem que há necessidade de acrescentar ou de modificar o texto legislativo proposto, vocês podem fazer isso, desde que consigam fundamentar e argumentar bem, está ok, certo? Isso, inclusive, vai demonstrar o comprometimento de vocês, porque a gente aqui não está disputando qual é o PL melhor, mais eficiente, o mais bacana. A gente está construindo juntos um processo de democracia. A gente vai discutir, debater, entrar em consenso, às vezes não, né? Mas sempre contribuindo para que a legislação seja o melhor possível. E uma coisa muito importante, depois eu vou pedir até para a Cléo mostrar para vocês. Há grandes chances de alguns dos PLs que vocês trouxeram, pela minha experiência aqui na casa, de eles virarem lei. Então, é muito importante esse comprometimento de todos os 40 deputados e deputadas jovens para qualificar esse texto. Por quê? Porque se virar lei, é de todo mundo. É da 34ª edição do Parlamento Jovem, certo? Então, vocês têm responsabilidade com isso também. A estrutura. Eu vou, como disse, logo depois que terminar o nosso encontro hoje ao meio-dia, deixar um modelo de relatório e voto para vocês. Mas, adianto que na apostila, essa daqui, que a gente estudou juntos lá nas reuniões online, nós temos, eu marquei aqui, nós temos aqui um modelo de relatório e voto, exatamente nos termos da CCJ, tá? Só que esse texto aqui vocês teriam que digitar tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o arquivo em Word, editável, que aí vocês conseguem só preencher aquelas partes que dizem respeito ao PL que vocês estão relatando. Aí não precisa ficar formatando, arrumando referência, fica mais fácil, tá? Mas esse aqui é um exemplo, tá bom? Bem, o que é o relatório? No relatório, sabe Feira de Ciências? Vai participar da Feira de Ciências, vai passar pelas apresentações dos colegas, final tem que fazer um relatório sobre o que assistiu. O relatório é isso, é contar, é narrar os autos do processo. Como a CCJ, ela pega o processo bem no início, só está passando por ela, é a primeira comissão, então o que ela faz? Ela apresenta a ementa do projeto de lei,
que é aquele comando inicial que aparece lá em destaque, né, no PL, que diz o escopo, o objetivo da proposta de lei. Coloca a emenda, apresenta os autores. Vocês vão referir-se aos autores como bancada ou partido, não sei o que a Cleo vai preferir, se bancada ou partido, para a gente se organizar amanhã. Mas eu acho que dá para seguir como está na apostila. Quem é que está com a apostila de proposições na mão? Como é que... Só olha para mim. Como é que está sendo apresentado? Partido ou bancada? Partido. Partido. Tá? Então, a gente vai colocar autoria, partido XYV, e relatoria, partido XYV. Se quiser identificar o município, fiquem à vontade, tá? Porque, assim, identificar um município também é fazer política, né? Porque os partidos são fictícios, vocês inventaram o nome. Mas os municípios existem, vocês estão aqui participando e estão representando Santa Catarina. Então, eu colocaria o partido político e o município de origem de vocês, certo? Isso, para mim, é muito importante. Diga, querido. É. Igual, é igual. A única coisa que é diferente na Câmara é que, por uma opção da Câmara, que eu particularmente acho politicamente correta, mas financeiramente ou temporalmente prejudicada, é que lá tramita primeiro pelas comissões de mérito e depois vai à CCJ. Então, às vezes, você fica muito tempo debatendo mérito, que é legal, que é importante, que não sei o quê, chega na CCJ em constitucional e não pode. Todavia, como eu já falei com vocês online, e já falei aqui nesse momento hoje, o parlamento faz política. Então, gastar tempo debatendo temas também é importante, porque isso faz com que a transparência da proposição ela chegue à sociedade. A sociedade conhece mais, ela é aprofundada, ela é debatida com mais ênfase. E quando é tudo muito corrido, o CCJ acabou, arquiva. Parece que fica. Exato, exato. Não dá visibilidade, pode ter simplesmente uma discordância de viés político, aí você vai barrar o PL daquele que você não gosta, entende? Então, eu vejo que tem duas questões. Pode ser bom, por um lado, não gastar tempo com proposições que não podem ser aprovadas. Por outro lado, diminui a transparência dos debates. Representação. Os líderes. Os líderes, exato. Os líderes definem qual vai ser... porque, assim, tem a ver com a maioria na Casa Legislativa, a quantidade de representantes de cada partido, e tem a ver com negociação política. Então, é um acordo de líderes, quem vai participar de cada comissão. Assim, é muito relativo. E isso também é um meandro político que é feito em salas fechadas. Eu não domino muito ele, não, sabe? O meu meandro é técnico, não é político. Então, são decisões que correm pelos partidos e pelas bancadas, certo? Exato. Ementa, eu já falei. Contextualização da matéria. Isso aqui é bem importante. A gente pode usar dois artifícios. As justificações que vocês trouxeram nos PLs são muito boas. Algumas eu tentei dar uma aprofundada, porque estavam muito curtinhas, sabe? Eu achei que faltava um pouco de argumentação, porque eu tinha combinado, gente, a redação de Enem, para passar no Enem, para passar no vestibular, mas alguns colocaram as coisinhas bem pequenininhas, só trabalhando informação. Então, eu dei uma incrementada naquilo que passava pelo meu... Já te dou a palavra. Que passava pelo meu conhecimento, né, porque também não domino todos os assuntos, para fundamentar. Então, a gente pode usar dois artifícios. A gente pode ler a justificação do PL e fazer uma síntese, e aí é daqueles únicos momentos que eu aceito o chat GPT, porque ele ajuda bastante a sintetizar e a reescrever fazendo paráfrase. Mas assim, ó, é só aí. Discurso, defesa, sem chat GPT. Político tem que ter a verve do convencimento.
ChatGPT é um texto uniforme, é um texto frio, é um texto redundante. O ChatGPT escreve e reescreve o mesmo parágrafo de forma diferente, fazendo paráfrase N vezes. Então, no discurso, nas defesas de vocês lá na plenária, que a gente vai treinar na quinta-feira de manhã, nada de ChatGPT. Mas aqui, na justificação, não me incomoda. Tá? Pega a justificação do projeto de lei, vocês podem fazer a síntese usando o ChatGPT. Ou também, fiéis à justificação do partido, vocês podem meramente colacionar. O que significa isso? Trazer parte da justificação e copiá-la no projeto de lei, no relatório, certo? Lembrando algumas regras que os professores vão conseguir ajudar vocês, porque eles dominam as regras da ABNT e eu acho que vocês não chegaram nesse movimento ainda. Na ABNT, citação direta de até 3 linhas, a gente faz, entre aspas, no corpo do parágrafo. Quando forem mais de 3 linhas, a gente faz com recuo 4, em separado do corpo do parágrafo, sem aspas. Tudo bem? Os professores vão relembrar isso para vocês, vocês vão conseguir fazer direitinho. Então, se quiserem ser fiéis, copiem literalmente, recuo 4, a justificação. Se acharem que uma síntese vai vir melhor, façam a síntese. E podem também usar o discurso indireto, tá? Em vez de usar aspas no corpo do parágrafo, vocês podem reescrever com o ChatGPT a justificação e apresentar. É obrigatório, tá? Justificação faz parte do PL, justificação faz parte do relatório, tá bom? Sua pergunta. Uma coisa bem importante. Eu me lembro de que em projetos de algumas justificações amarravam a leis vigentes, mas leis alteradoras. Isso a gente tem que ter muito cuidado, e por isso eu tirei algumas. Porque, assim, quando uma lei é alterada por outra lei, há vários casos, inclusive, que vocês estão propondo alteração de lei, a gente vai pegar depois a apostila e vamos trabalhar juntos. Quando uma lei altera outra lei, a lei vigente, a lei original, a lei mater, é a original, é a primeira. Tantas forem as alterações que ela tiver apresentado. Então, em algumas justificações, eu me lembro que eu tirei o número da lei, porque ela era meramente uma alteradora, não era a lei mater. Tá? Então, a gente tem que verificar isso. Mas verificando, ok. Mas, assim, confira. Outra coisa importante. ChatGPT, 98% das vezes, informa número de lei, conteúdo de lei, erroneamente. É preciso conferir nos sites oficiais. A gente não confia nem em julgados, número de julgado do STF está sempre errado. Tem advogado sendo penalizado, multado, porque faz processo usando o ChatGPT e traz informação incorreta para as petições que protocolam no TJ. Tá? Então, tenham muita atenção a isso. Mas, se você conferir, pode colocar na justificação, pode complementar, não tem problema. Tá. Então, assim, pode ter sido esse o fato, entendeu? De as leis que estavam linkadas serem meramente alteradoras. A gente tem que verificar isso depois. O voto. O voto é a análise técnico-jurídica subdividida em itens e conclusão fundamentada. Eu vou passar isso aqui devagarinho para vocês agora. Tá? Então, aqui vem a parte jurídica, que vocês vão usar a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Constituição Federal, as leis federais, né, que a gente acabou de falar, para fazer a sustentação do voto. Eu falei muito en passant em julgados do STF. A gente não precisa, tá? Mas se houver algum partido, algum grupo, alguma escola, que diga assim, putz, eu vi o debate sobre esse tema no STF, eu vou atrás para saber qual foi a decisão do STF. O STF virou muito popular no nosso tempo, né? Vocês conhecem muito o STF, né? Os julgamentos do STF são televisionados por todas as televisões abertas do país. Então, vocês conhecem, dominam, né,
essa nova estrutura do STF, que antes era recolhida, era mais fechada, hermética, né? Mas hoje está mais divulgado. Então, se, eventualmente, o partido quiser, nossa, esse projeto de lei é fantástico, porque eu vi essa discussão no STF, o STF já disse que isso é constitucional, e quiserem trazer uma jurisprudência, tragam. Não é obrigatório, tá? A gente está fazendo uma simulação. Vocês são estudantes do ensino médio, não tem essa obrigatoriedade, mas é bastante possível se vocês conhecem, tá? Vamos lá. Voltando à competência, para deixar isso bem clarinho. Dúvida? Pergunta. Competência legislativa formal. Existem dois tipos de competência. A formal e a material. A gente vai trabalhar cada uma delas. Competência legislativa formal. Verificar se a Assembleia tem poder para legislar sobre o tema. Ou seja, se o Estado pode legislar sobre o tema e se os parlamentares estaduais podem legislar sobre o tema, certo? Não é só a questão de ser o Estado a competência, é também a questão de ser competência do parlamentar, porque às vezes é do Estado, todavia, competência de iniciativa exclusiva do governador, ok? Também vou explicar isso adiante. Então, competências exclusivas estaduais, artigo 25 da CF. Gente, é um caput e 2 parágrafos. É diminuta, pequeníssima, a competência exclusiva do Estado. Por quê? Porque a Constituição de 88 distribuiu as competências muito para a União, Estado federativo vinculado ao poder central, bastante para os municípios e pouquíssimo para o Estado. Não é à toa que nas conversas online eu falei para vocês, galera, muitos dos projetos de lei que são aprovados são inconstitucionais, porque tem uma limitação muito grande para o deputado estadual legislar, certo? E vocês vão entender por quê. Artigo 25 da Constituição Federal. Competência concorrente. Aqui é uma fartura. O artigo 24 diz quais são as competências concorrentes, em que Estado, União e municípios podem legislar, cada um dentro da sua esfera, certo? Então, consultem o artigo 24 da Constituição Federal para ver se o Estado pode legislar sobre o tema. Eu vou trazer alguns exemplos práticos daqui a pouco. Limites federativos, autonomia estadual é o que eu acabei de falar, né? Somos um Estado federado, devemos obrigação à Constituição Federal e às leis federais. O Estado pode legislar sobre temas concorrentemente? Pode, de forma complementar. Então, o que houver de diferente no Estado para complementar uma legislação federal, ok. Se for só repetir a lei federal, não adianta. E se for para contradizer a lei federal, é proibido, é injurídico, certo? Dúvida? Sistema de repartição de competências. Ali está aquela edição especial, lá, uma foto, né, da Constituição Federal do Brasil. União. As competências exclusivas, privativas da União, estão nos artigos 21 e 22 da Constituição Federal. Então, se o tema do PL... Acho que não tem não, tá, gente? Mas, assim, se o tema do PL estiver relacionado ao artigo 21 ou 22 da Constituição Federal, significa que a competência é da União, não pode legislar o Estado. Ok? Estados, competências remanescentes, já falei do artigo 25, e concorrente, normas gerais para a União e específicas dos Estados. Se houver alguma especificidade no âmbito do Estado, o Estado pode legislar complementarmente à União, certo? Competência legislativa concorrente. Eu estou repetindo para que vocês não esqueçam. União estabelece normas gerais, Estados suplementam as normas federais no que for diferente, específico do Estado. E na omissão, quando vocês pegarem para analisar um PL, forem dar um Google, não acham legislação federal sobre o tema. O tema é, a princípio, de matéria concorrente. Então, o Estado pode legislar, pode iniciar a legislação, porque a União se omitiu. Mas, para descobrir isso, é preciso fazer a pesquisa se existe lei ou não federal sobre o tema, ok? Então, isso vai ser muito importante. Eu sugeriria que vocês dividissem tarefas. Vocês são 5, né? Então, cada um pega uma dessas questões, um vai procurar se já tem lei federal, outro vai procurar se já tem projeto de lei tramitando na Assembleia sobre o tema, que, inclusive, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Outro vai ver quais são os artigos da Constituição
que fundamentam materialmente os princípios do projeto de lei, então dividam as tarefas que fica mais fácil. E depois coloquem na mão de um relator, esse deve ficar isento da pesquisa, porque ele vai ter que se concentrar, né, na escrita, e aí reúna essas informações, certo? Competência material. Verificar se o conteúdo da proposição está adequado. Respeita direitos e garantias fundamentais. Eu acho que nós não temos um caso desse, tá? Mas, assim, aquela questão de igualdade, equidade. Então, é preciso que orientar o trabalho no sentido de que a gente não pode criar projetos de lei que privilegiem grupos, a não ser naquela regra, daquele princípio constitucional, né, de você criar desigualdades para dar o equilíbrio às desigualdades existentes. Por exemplo, a lei de ação afirmativa, né? Então, a lei de ação afirmativa, ela cria a ideia de proteger um determinado grupo, porque esse grupo, em sendo mais vulnerável, precisa dessa proteção para que se alcance a equidade. Então, aí pode, mas aí criar privilégios entre grupos que têm condições sociais, econômicas, educacionais iguais não faz sentido. Aí é só criar privilégio e isso diz respeito aos direitos fundamentais, certo? Artigo 5º da Constituição Federal lista todos os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Verificar se o conteúdo da proposição está adequado, não invade competência privativa da União. Eu estou falando isso pela 4ª ou 5ª vez. Compatível com a legislação federal vigente, certo? Então, vão reforçando esses pontos e o voto já vai estar bem construído. Constitucionalidade formal, competência para legislar. Constitucionalidade material, conteúdo compatível com a Constituição Federal de 88 e seus princípios, certo? Pessoal, princípios. Os princípios... Pode falar. Claro. Você vai ter um slide lá no WhatsApp daqui a pouco. Isso, exato. Daqui a pouco vocês vão ter o slide lá no grupo. Princípios, eu ia falar sobre isso. Os princípios, eles não são claramente definidos na Constituição, sabe assim? Eles têm palavras. Então, por exemplo, é razoável criar uma legislação sobre o tema? Existe um princípio constitucional da razoabilidade, da proporcionalidade, da transparência. O artigo 37 da Constituição Federal trata das prerrogativas ou das obrigações da administração pública. Ela fala em impessoalidade, moralidade, transparência, proporcionalidade, razoabilidade. Então, assim, às vezes, vocês não vão encontrar uma questão inconstitucional no projeto de lei. Mas vocês podem imaginar assim, cara, mas será que é razoável criar uma lei para tratar disso? Lembra a nossa primeira discussão lá nas aulas online? Precisa de lei? Relembrando, nós temos mais de 19 mil leis em Santa Catarina. É claro que muitos de vocês estão aperfeiçoando leis, o que eu acho ótimo. Nós temos aqui um projeto de lei que trata de uma semana, de um dia, que, gente, assim, ó, poderia ser uma coisa absolutamente inócua. Legislar sobre um dia. Mas o dia escolhido é tão importante que valeu a pena escrever o texto, entende? Então, assim, a gente precisa entender se é razoável ou não ter a lei. Tinha um dedinho levantado. Não? Não. Então, vamos. Roteiro de análise. Mais uma vez. Identificar o tema da proposição, isso tem que estar muito claro no relatório. A galera que for redigir o relatório e voto, mas que não for sentar aqui na frente para apresentar o relatório e voto, pensem no colega que vai estar aqui amanhã de manhã, com o microfone na mão, precisando apresentar o relatório e o voto, e ele precisa conseguir entender, precisa ser claro o relatório e voto. Então, ajudem com a melhor redação possível, tá? Quem vai estar aqui representando os partidos. Localizar na Constituição Federal qual é o ente que pode legislar, estou repetindo. Verificar se a legislação, analisar... isso aqui é importante. Analisar se a lei estadual é compatível.
isso aqui também pode acontecer o seguinte, em vez de uma legislação esparsa, encontrar uma legislação que já existe no Estado. Lá na consultoria, a gente procurou fazer isso. Os meus colegas eles são muito atentos a essa discussão de não adianta criar lei nova, a gente tem que alterar o que já está vigendo, porque já existe lei sobre o tema. Mas, de repente, pode escapar. Então, se vocês encontrarem alguma legislação estadual que seja incompatível com o PL que está sendo apresentado, ou, perdão, ao contrário, né, que o PL seja incompatível com ela, avisem e ponham no relatório. Tá? Parte 2. Essa parte 2 está só na questão de divisão de coisas, tá? Mas não precisa estar dividido no texto, não. Verificar a violação de direitos fundamentais, eu acabei de explicar isso. Técnica legislativa está ok, espero que esteja ok. Afora as palavrinhas que vieram juntas. Avaliar razoabilidade e proporcionalidade, que eu acabei de falar. Fundamentar a conclusão com doutrina e jurisprudência. Aqui é aquela exceção, tá? Quem quiser, quem conhecer, né? Vai que tem alguém aí já pensando em fazer direito na universidade logo dentro em pouco tempo. Pode ir para as decisões jurisprudenciais e trazer. O voto. Se quiserem dividir por parágrafo assim, podem dividir, tá? Análise de competência legislativa formal, análise de constitucionalidade material, verificação de técnica legislativa. Eu acho que técnica legislativa está ok, mas se vocês quiserem falar assim, olha, o PL cumpre os requisitos de técnica legislativa da Lei 59 de 2013, está ótimo, pode escrever também. Conclusão fundamentada, aprovação ou rejeição. Tem um detalhe importante. Alguns regimentos internos, da Câmara Federal, por exemplo, às vezes falam em rejeição ou aprovação. Aqui, o nosso regimento interno, na CCJ, fala em admissibilidade ou inadmissibilidade. Então, se um projeto de lei é constitucional, é jurídico, é legal, ele vai ser admitido. Então, vocês votam pela admissibilidade do PL. Se um projeto de lei tem problemas de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade, vocês votam pela inadmissibilidade do projeto de lei. Se for uma questão apenas redacional, vocês podem votar pela admissibilidade do PL com sugestão de emenda, como eu já falei ainda há pouco, certo? Exemplos, para ficar mais organizado para vocês. Criação de política estadual de educação ambiental. Competência concorrente. Então, pode legislar o Estado e pode legislar a União. E, em determinados pontos, até o município. Tá? Qual é a lei federal que basila a política estadual de educação ambiental? A Lei 9.795, de 1999. Então, o que vocês vão escrever no voto? A lei é compatível com a legislação federal sobre o tema, sem aviltar a competência da União, de acordo com a Lei 9.700 de 1999. Certo? Conclusão. O Estado pode legislar suplementando normas gerais. Então, se for uma questão dessa, ambiental, vocês podem dizer que o Estado tem a competência para iniciar. Pode falar. Amanhã, o teu interesse, o interesse do partido, é relatar o PL dos outros partidos. Agora, na quinta-feira, na plenária, aí é cada partido defendendo o seu projeto de lei. E aí você pode usar a lei federal, você pode usar a Constituição, quaisquer argumentos para defender o mérito e a juridicidade do projeto de lei de vocês. Tá? Técnica legislativa. Pessoal, assim, é só para vocês terem informação. Tá? Esses projetos de lei, eles foram elaborados, formatados, organizados, porque existem leis que regem a redação de leis. Né? Na União, é a Lei Complementar 95, 1998, a lei federal, e em Santa Catarina é a Lei 59, de 2013. Então, a gente não escreve lei desse jeito porque dá vontade, porque é assim que todo mundo faz. Existe uma legislação que normatiza essa estrutura dos projetos. Tá? E aqui, uma coisa bem importante, clareza e precisão, estrutura lógica. Se, eventualmente, um partido relator entender que a redação não foi clara e precisa o suficiente para saber exatamente o que vai ser feito, executado mediante a lei, pode discutir
a falta de clareza e de precisão e propor emenda redacional, certo? Pontos de atenção. Aqui, eu começo a falar sobre uma parte difícil, mas a gente tem que conversar sobre isso, né? Nós estamos num evento, num programa de educação para a cidadania. A cidadania exige debate, exige consciência crítica, exige consensos, mas às vezes não rolam consensos. A política também é feita de dissensos, certo? Se eventualmente o partido observar que existem inconstitucionalidades, ilegalidades, algo que implica o não cumprimento, a não executabilidade da lei, vocês podem dizer: o projeto de lei é inconstitucional, o projeto de lei é injurídico, o projeto de lei é ilegal e, portanto, inadmiti-lo. Aí vocês vão dizer: teremos coragem para isso? Não. É um debate sério, tá? Então, pode ser que o partido junto, conversando, debatendo, entenda que a proposição não deva ir adiante e vai votar pela inadmissibilidade. Na hora do voto, o relator ele vota, certo? Ele dá o voto dele. Depois, os outros 7, eles vão aprovar o voto do relator ou não. O voto do relator pode ser derrubado, certo? Mas é importante o seguinte: se um projeto de lei for inadmitido e os 8 membros, ou a maioria dos membros da CCJ, disserem não pode ser admitido, não pode ser aprovado, o PL não vai ao debate no plenário. Então, assim, no meu olhar, de tanto tempo de parlamento jovem, eu penso que na CCJ a gente até possa discutir a questão da inadmissibilidade, mas devemos, por uma questão política, deixar o PL ir ao plenário. E aí, no plenário, os deputados, 40, cientes, cônscios da injuridicidade, da ilegalidade, da inconstitucionalidade do PL, lá no plenário, eles votam sim ou não. É porque não me parece muito justo que 8 pessoas decidam o destino de um PL e não os 40 que vão estar na plenária. Então, eu penso assim: amanhã, na CCJ, a gente vai fazer a simulação de o partido, vamos pegar Ituporanga, está relatando Palhoça. Ituporanga acha que o mérito do PL é fantástico, defende o mérito, defende a política pública, defende a discussão, mas entende que esbarra na constitucionalidade e vai dizer por quê. Mas, ainda assim, vai deixar o projeto ir a plenário. No plenário, os 40 decidem. Ok? Fala. É porque... Pois mas é porque assim, ó, a gente faz isso por prevenção. O que vai acontecer? Quando vocês começarem a circular pelos gabinetes com o caderno de proposições, os deputados não vão demorar 24 horas para pedir essas proposições para a consultoria legislativa e eles vão protocolar. Então, preventivamente, nós já fizemos pareceres técnicos sobre as proposições de vocês, porque quando os deputados protocolarem, nós já temos o parecer técnico apresentado. Não, a gente faz preventivamente, a gente faz de ofício. Aí, quando eles solicitarem, já está pronto, tá? Mas existe já, a gente já fez análise técnica, sim. Reserva de lei complementar, lembrando... perdão. Assim, ó, o presidente, ele comanda a sessão, né, e faz o rito de votação. O vice-presidente substitui a ausência do presidente. Então, por exemplo, o presidente vai ser relator de um projeto também amanhã, né?
Então, quando o presidente da CCJ, ou a presidente, estiver relatando, é o vice-presidente que vai organizar a votação. Os outros deputados, outros membros, eles só votam e se pronunciam. Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Amanhã, vocês vão estar 8 pessoas ali perfiladas, né, que serão os membros da comissão. Vocês vão ter a eleição hoje ainda de manhã. E o púlpito vai estar aberto. Então, vamos imaginar que, cargas d'água, o relator do projeto, ele ficou muito na leitura do papel. Ele não conseguiu desenvolver a argumentação, ele não conseguiu se posicionar sobre o tema, ficou constrangido, ficou encabulado. Um colega do partido do relator, tá, da relatoria, vem aqui e trata do tema, certo? Na CCJ, a gente não privilegia autor, a gente privilegia relator. Lá na plenária é o autor. Lá na plenária é o autor que vai defender, é o autor que vai rebater, é o que vai fazer a réplica, enfim. Aqui são os relatores. Então, se vocês sentirem que o relator não conseguiu se posicionar adequadamente, peçam a palavra, venham para o púlpito e apresentem os argumentos, defendam, ou, enfim, né, o que tiver, na opinião de vocês, mal esclarecido. Certo? Tudo bem? Porque vai ser um treino também. E, eventualmente, se eu sentir amanhã que o projeto, por exemplo, foi mal explicado pelo relator, porque às vezes acontece, né, o relatório volta a ser muito sucinto e não dá para a audiência, porque de nossa não vai ser, mas as reuniões de CCJ, elas são transmitidas para o Estado inteiro. Então, às vezes, o relatório e o voto é tão sucinto que a audiência não consegue entender o que está se passando. Só quem conhece o texto é que sabe o que está sendo votado, quais são as consequências. Então, a gente vai, se eu perceber amanhã, durante a reunião, que vocês estão muito sintéticos, que vocês não estão dando conta de dizer da importância do projeto, aí eu vou chamar os autores, venham defender o projeto de vocês, porque isso é super importante. Tá? Oi, 10 minutos, tá bom, obrigada. Se você quiser só uma vez disso, já fez mais 10 depois de uma só. Pode fazer, fica à vontade. A gente vai ter entre chegar, montar, tentar se acalmar, 4 horas, né? 3 horas. Mas, enfim, eu acho que mais uns 10, 15 minutos. O voto só para ler vai ler em 2 minutos, mas aí se você for fazer a defesa, o ideal mesmo é que cada deputado que está sentado aqui ajude, debata, né? Não deixar só por conta do relator, porque ele vai dar um voto. Então o voto tem que ser fundamentado em alguma coisa, né? Tem que ter uma opinião. Eu aconselho, galera, usar a CCJ para desinibir, para soltar a oratória, para entender do que vocês estão falando, que aí na plenária, aí é cada um por si. Aqui eu estou orientando vocês, o professor, o diretor vai estar também, o professor, o coordenador, vai estar todo mundo junto. Mas na plenária, nós ficamos tudo lá de fora. Lá dentro, só vocês, só os 40 parlamentares. Então, a hora de treinar todo esse processo é amanhã na CCJ. Tá? Aqui uma coisa importante, gente. Lá nas reuniões online, nós falamos, e vocês também falaram, tiveram a iniciativa de falar, que existem leis que causam impactos financeiros. E o orçamento público, embora daqui a pouco vocês vão ouvir dizer que o orçamento de Santa Catarina em 2025 supera 52 bilhões de reais, parece muito, mas tem muita função, tem muita política pública, tem muita ação pública a ser desempenhada com esses recursos. Então, parece muito, mas na hora mesmo de fazer o orçamento não é tanto assim. Então, quando a gente cria leis que vão aumentar despesas, nós somos obrigados, constitucionalmente obrigados, a dizer de onde o dinheiro vai vir. Se o dinheiro não estiver previsto no orçamento, ele vai ter que estar previsto. Para ele ser previsto, para além daquilo que já está feito, vai ter que vir mais receita. Receita vem de onde? De arrecadação. Receita vem de imposto, de taxa, de tributo. E se tem uma coisa que o brasileiro não suporta,
é aumento de taxa, tributo e impostos. Mas para criar lei que gera despesa, tem que criar receita. Para criar receita, tem que aumentar imposto, tributo e taxa, certo? Então, é uma consequência do legislar. Se vocês entenderem, relatores, que, cara, o projeto é ótimo, maravilhoso, mas o governo não tem caixa, não tem previsão orçamentária. Para criar esse benefício, vai ter que aumentar tributo. Então, vocês vão precisar pensar sobre isso. São pontos de atenção que vocês vão precisar debater entre si e, se quiserem, apresentar amanhã na CCJ. Certo? Atenção! Isso aqui, gente, assim, ó, 90% de tudo que passa no parlamento é de iniciativa privativa do governador. PT, saudações, é assim que acontece. E não é diferente os PLs de vocês, certo? Tem vários PLs que só o governador poderia apresentar. O deputado estadual, never. Mas política é política. A Assembleia aprova, o governador sanciona, o TJ não discute e a lei está vigendo. É implementada? Não sei. É regulamentada? Não sei. É um outro problema. Aí o parlamento sai daquele lugar de legislar, aprovar lei, ele precisa fazer o quê? Fiscalizar o cumprimento da lei. Porque a partir do momento que está sancionada, que está publicada e não tem questionamento de constitucionalidade, está valendo. Se está valendo, tem que ser cumprido, certo? Então, só pode legislar, apresentar proposição sobre estrutura e atribuição da administração estadual o governador, criação de cargos e funções públicas o governador, regime jurídico de servidores públicos o governador e remuneração e aumento de despesa com o pessoal o governador. Tudo passa pela Assembleia para ser aprovado, mas quem tem que apresentar a lei é o governador, certo? Se não, tem problema de constitucionalidade. Quantos minutos, Cléo? Então tá. Limitações da iniciativa parlamentar. Isso aqui tem que ficar bem ligado para amanhã. O parlamento não pode apresentar proposta de lei que crie despesa para o executivo sem indicação da fonte. Aqui está um pulo do gato. Se alguém tiver paciência de procurar no orçamento público de Santa Catarina, Secretaria da Fazenda, uma ação, um recurso público que possa fazer frente ao projeto de lei que está sendo apresentado, mandem ver. Encontramos no orçamento, na LDO, a subação XYZ da Secretaria de Educação que prevê recurso para isso. Mandem ver. Outra coisa importante, 2 áreas têm receita constitucionalmente garantida, educação e saúde. A Constituição prevê para a educação, por exemplo, 25% da receita líquida do Estado. Então, façam um cálculo. Quanto que é 25% da receita líquida do Estado e se esses 25% da receita líquida do Estado podem fazer frente à proposta que vocês estão apresentando. Certo? O parlamentar não pode dispor sobre estrutura administrativa, não pode legislar sobre servidores públicos estaduais e deve respeitar competências privativas do governador. Aqui, eu vou deixar para depois do coffee break, que eu vou falar um pouquinho de orçamento. Mas é um tico-tico, tá? Porque a gente só vai fazer CCJ e orçamento é competências de finanças e tributação. Mas como talvez amanhã vocês tenham a oportunidade de conversar com o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da CFT, vale a pena a gente trazer algumas informações para amanhã vocês articularem com ele. Tá bem? Coffee break, depois a gente volta.